Boa tarde, pessoal. Professor Rogério aí, e vamos falar hoje sobre revisão. Farei com vocês uma revisão comentada das aulas anteriores, tá? Então fiz um questionário, montamos um questionário já com gabarito, né? E eu vou comentando esse gabarito aí até o final aí dele aí, tá ok? Então vamos começar aí o slide. O neoliberalismo é um termo usado para definir uma corrente da economia, uma corrente econômica. O uso dessa corrente vem desde meados da década de 80. Sobre o neoliberalismo, é correto afirmar exceto, ou seja, vamos achar a resposta que está errada, tá ok? Então, os conceitos, letra A, os conceitos neoliberais preconizados pelo Consenso de Washington passaram a ser instrumentos para a expansão do capitalismo. Essa questão A está correta, tá? Então, olha só, o Consenso de Washington, ele foi onde as ideias neoliberais vieram mais à tona e vieram a ideia do Estado mínimo, tá? Usando lá as ideias anteriores, tá? Então, vem-se a ideia aí do Estado mínimo, minimamente intervenção do Estado aí na economia. Letra B, os economistas. Ó, a letra A está certa, tá? A gente está achando, procurando a resposta errada, exceto a que está errada. Os economistas da Escola de Chicago recomendaram que o capital privado passasse a investir nos setores controlados pelo Estado. Novamente, mais uma questão correta, porque os setores, investir nos setores controlados pelo Estado é o que a gente vem falando sobre o projeto de privatização, ou seja, você privatizar as grandes estatais, as grandes empresas do Estado, do governo, né, e tirar essas empresas da mão do governo e botá-las na mão do privado, do setor privado. Ou seja, o Estado economizaria com a despesa que ela teria com essa empresa, em compensação ele ganharia royalties por elas, tá ok? Letra C. O neoliberalismo apregou o protecionismo comercial, o aumento das leis e normas para entrada e saída de capital, além do fortalecimento das empresas estatais. Primeiro, fortalecimento das empresas estatais. Se a B está certa, como eu acabei de falar que está, então essa só pode estar errada. Porque se eu estou falando na B que eu preciso privatizar empresas, como é que eu vou fortalecer as empresas estatais, né? Então aí nós vimos aonde se encontra já o erro na letra C. Então a questão que vocês deveriam marcar, se essa caísse na prova, seria a letra C. Letra D. Os países que seguissem a proposta do Consenso de Washington deveriam promover uma reforma fiscal, como também implementar mudanças na Previdência Social e nas leis trabalhistas e no sistema de aposentadoria, entre outros ajustes. Ou seja, você está tirando tudo da mão do Estado e jogar tudo para o setor privado. Você vai criar leis que vai tirar os direitos aí dos trabalhadores de uma forma ou rápida ou lenta, mas vai tirar, vai cortar direitos dos trabalhadores, né? Porque por meio privado, quanto mais direito o trabalhador tem, pior para eles, tá ok? Vamos passar aqui para a questão número 2. Então, resposta 1, letra C. Então, vamos aí, deixa eu ajeitar aqui a carinha. Então, vamos lá. Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário do neoliberalismo, conseguiu muitos dos seus objetivos. Repetindo aqui, eu acho que eu li errado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando uma sociedade marcadamente mais desiguais e desestatizadas, política e ideologicamente. Todavia, o neoliberalismo alcançou um enorme êxito, disseminando a simples ideia de que não há alternativas para seus princípios e que todos têm que se adaptar às suas normas. Anderson Perry, Balanço do Neoliberalismo.
né? Daí foi o autor da questão aí, o livro, tudo mais. Então, ao longo da década de 90, as políticas, ao longo da década de 90, a referida política econômica manifestou-se no Brasil por meio da... Então, olha só, como é que foi a entrada do neoliberalismo no Brasil? Como é que funcionou isso? Aí a resposta: nacionalização do sistema Telebrás? Não, já era sistema nacional, o Telebrás já era uma empresa pública. A empresa de petróleo brasileira S.A. é a Petrobras, foi fundada lá na década de 50 por JK. Inauguração do bem-estar social também não, isso aí foi lá nos Estados Unidos na quebra da Bolsa de Nova York em 1929, tá ok? Então a resposta certa foi a privatização da companhia Vale do Rio Doce, que aconteceu lá no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ok? Logo depois ele privatizou uma parte aí da Petrobras. Então é nesse período que começa a entrar aí o neoliberalismo no Brasil. Tá ok? Vamos lá para a próxima. A resposta da 2 é a letra D. Uma das principais características do neoliberalismo é... Olha só, quais são as principais características do neoliberalismo? A gente já conversou sobre isso, né? Estava nos vídeos anteriores. O equilíbrio entre o custo e o benefício dos serviços públicos. Novamente, serviço público, neoliberalismo é contra o serviço público. A democratização das relações entre as instituições públicas e privadas. Democratização, não tem ideia, né? O liberalismo não quer conversar entre o público e o privado, ele quer que tudo seja privado. O pleno emprego, o neoliberalismo não quer saber do pleno emprego. Pleno emprego seria direitos para trabalhadores, e o neoliberalismo é contra isso, então não é característica deles. Uma educação pública para todos, independente de classes sociais, gente, olha lá, educação pública para todos, também não, que é público. Se é público, não é neoliberal, entendeu? Olha a associação. Se é público, não é neoliberal. Neoliberal, diferente de público. Ou seja, a resposta correta é a letra E, o Estado mínimo. Né? Porque o neoliberalismo, como eu já falei antes, ele prega o Estado mínimo, ou seja, a mínima intervenção do governo na economia. Pô, imagine, gente, uma educação pública de qualidade para todos, independente de classes sociais, seria um espetáculo, né? Seríamos um país aí super educado, né? Seria muito bom, mas não é. Então a resposta era número 3, letra D. Vamos para a próxima. Opa, voltei. Aqui. Número 4. Número 4. A partir do final dos anos 80 e sobretudo nos anos 90, vários países da América Latina com grandes dívidas internacionais e em crises econômicas passaram a adotar uma série de políticas econômicas sob a determinação de organismos como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o marco e o Banco Mundial, desculpa. O marco para essa mudança foi o chamado Consenso de Washington em 1989. Essas políticas pautavam-se por privatizações em setores estratégicos nacionais e contenção de gastos públicos, mesmo em áreas básicas como saúde e educação. Tendo essa educação, esta tendência política e econômica denomina-se como, gente, Consenso de Washington, 1989, né? A gente tem lá as ideias do chamado neoliberalismo. A resposta correta é a letra A. Por exemplo, seria a ideia da aula da gente também, né? O tema da aula, que era o neoliberalismo. Então, a letra B é bipolaridade. Bipolaridade seria Estados Unidos e União Soviética no poder. Social-democracia seria uma democracia, né, com princípios socialistas. E o keynesianismo seria a ideia aí dos Estados Unidos, que houve-se de ideia do chamado bem-estar social aí, tá? De garantir a sociedade por um tempo aí, até que as coisas se ajeitassem. Então a resposta aí é a letra A. Então, galera, fui pegar uma água aqui, porque a gente tá falando muito da sede, né?
Então, olha só. Resposta da número 4, neoliberalismo. Vou passar aqui para a questão número 5. O capitalismo neoliberal, após os anos 80, caracteriza-se por... O capitalismo neoliberal, né, após os anos 80, se caracteriza pelo quê? Gente, novamente, a gente vai estar chegando sempre naquele ponto que eu falo para vocês do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele prega o quê? Qual é a ideia principal do neoliberalismo? Qual é a característica do neoliberalismo, né? Vamos estar marcada aí a questão aí, vamos vendo aí as outras aí, comentando também, né? Então deixa aqui, depois eu ajeito ali. Pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Não é uma ideia neoliberal, tá? Letra B, que é a resposta correta, está aí pelo crescimento da concentração das riquezas e das finanças em detrimento dos setores produtivos pela tendência da diminuição dos direitos sociais. Olha só para fazer uma correlação. Agricultura e pecuária, a gente tem os boias frias. Geralmente o boia fria não tem muitos direitos trabalhistas porque não são contribuintes de carteira assinada, tá? Porém, eles criam vínculos empregatícios e esses vínculos têm que ser respeitados aí pela lei vigente, tá ok? Na questão do neoliberalismo isso não funcionaria. Letra C. A resposta correta a gente já sabe que é a letra B, porque é que está marcado. Letra C. Pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais equitativamente a riqueza. Errado. Tem até uns conceitos aí que são conceitos bem interessantes. A pessoa fala assim, igualdade e equidade. Existe uma diferença. Tá, ok? O que é a igualdade? A igualdade é você ser tratado igual. E a equidade é você ser tratado da maneira necessária. No Facebook já vimos aí muitos desenhos, né, muitas frasezinhas. Imagine que você tem lá uma pessoa mais alta e uma pessoa mais baixa. Eu pego e coloco aqui um banquinho para essa pessoa mais baixa. E essa pessoa mais baixa, ela vai subir nesse banquinho e vai ganhar uma certa altura. A partir do momento que eu bote uma altura, que essa pessoa fique na mesma altura que esse cara aqui, eu tenho uma equidade. Agora, se eu só coloco ali, se eu pego uma igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 banquinhos. Então, da mesma forma que esse cara que subir, ele vai continuar mais alto do que esse. É mais ou menos dessa forma, mas a gente consegue aí ver as diferenças. Isso se dá muito para quem estuda SUS, aí, política do SUS, ou alguma coisa relacionada ao Sistema Único de Saúde. Letra D. Pelo fortalecimento do papel do Estado no direitos sociais e pela diminuição do papel de finanças em relação aí ao PIB mundial. Também não. Pela formação de blocos econômicos entre países periféricos que impediriam a livre circulação de capitais. Olha só, se a resposta ali, se não tivesse essa impedição da livre circulação de capitais, estava tudo certo, tá? E outra coisa, aumento da desigualdade. Toda vez que se fala em neoliberal e capitalismo, você tem uma desigualdade enorme, porque o mundo neoliberal e o mundo capitalista é desigual. Tá? Mundo igual, onde você tem desigualdades sociais menores, seria na questão do capitalismo. Resposta aí é a letra B da questão 5, tá? Vamos correr aí, vamos ir para a próxima questão. Dúvidas, né? Já sabe, deixa lá a pergunta, comenta e a gente vai vendo a dúvida. Eu voltei, né? Então, aqui, opa, tô voltando aí, peraí, do lado errado. 6, né? Mexendo aqui. Marque a alternativa que informa corretamente sobre o surgimento do capitalismo no mundo. Lembra lá quando a gente falou do capitalismo? Que é o sistema, capitalismo é um sistema econômico, né, e social que surge aí na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XV e XVI. Rapaz, está igual o texto que eu botei para vocês quando a gente estudou a matéria de capitalismo, tá ok? 15 e 16.
Lentamente ele se sobrepôs a outro sistema de produção, que era o feudalismo, tornando-se predominante a partir do século XVIII. A resposta correta aí é a B. Então, olha só, letra A, o sistema econômico social que surgiu na América durante a Idade Média, entre os séculos entre os séculos 11 e 15. Se não fosse isso daí, estaria tudo certo, mas não é entre o 11 e 15, sim, século... desculpa, só um minuto. Desculpa aí, que eu pensei que estavam chamando aqui em casa, eu tive que dar essa paradinha. Vamos lá. O capitalismo é um sistema econômico, né? No texto que eu botei para vocês, diz entre século 14 e 15. Tá? Mas entre o 11 e o 15 não está errado, porque ele começa a surgir as feiras e tudo mais nesse período. Mas aqui o que diferencia a da B é a questão do dominante. O capitalismo se torna inicialmente dominante, sim, predominante, se torna maneira mais eficaz do sistema econômico, porque ele vem substituindo lentamente. Ele não substitui o feudalismo de uma vez, e sim lentamente, tá ok? Também não surgiu na África, como está falando ali na letra C, e também não surgiu na D, na Ásia, como está falando na letra D. A resposta aí é a letra A, tá ok, galera? Resposta do número 6, letra A. Vamos aí para a próxima questão, para o número 7. Opa. Número 7. No sistema capitalista, a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Marque a alternativa correta. Letra A. A burguesia detém os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas e terras necessárias aí à produção dos bens e mercadorias. Já o proletariado, os trabalhadores, por não possuir meio de produção, vende a sua força de trabalho. Isso está no texto, né? Isso está no texto aí, que a gente foi passado nas aulas anteriores. Está aí no que eu falei para vocês, né? No texto, mas no que eu falei para vocês. Está aí essa concepção. Tá toda a ideia aí do que se foi tratado no texto também, que foi dado para vocês aí na escola. Letra B, o proletariado, que é a questão, é a alternativa correta, é a letra A, a B, a C e a D são questões erradas. O proletariado detém os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas. O proletariado não detém meios de produção. Quem detém meios de produção é a burguesia. O proletariado vende a sua força de trabalho. Letra C, o proletariado é refém dos meios de produção. Máquinas, né, matérias-primas necessárias aí. A produção de bens e a burguesia, por não possuir, está errado. O proletariado é refém da burguesia, que a burguesia são os donos do meio de produção. Okay? A burguesia é refém do proletariado. Com seus meios de produção, máquinas e equipamentos é necessários para a produção de bens. Não é um negativo. A burguesia não é refém, novamente. Quem é refém é o proletariado. A burguesia é dona dos meios de produção. Mas sem trabalhador a burguesia não ganha dinheiro. Mas sempre terá trabalhador. Porque, como já se falou novamente, no sistema capitalista, você tem uma parcela muito pequena de pessoas ricas e uma parcela muito grande de pessoas pobres. A pobreza é muito grande no mundo. Ok? Número 7, resposta, letra A. Número 8, galera. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Então vamos marcar aí novamente a alternativa correta. A propriedade pertence ao Estado. No sistema capitalista, hein? Só existe um partido, monopartidarismo. Também não, né, gente? Não é a ideia. Só existe uma classe social onde todos ganham em média os mesmos salários. Isso daí é no socialismo. É a mesma coisa que a propriedade pertence ao Estado no socialismo. É o monopartidarismo, é lá no comunismo, tá? Que é o Partido Comunista. Fechado para participar a participação política, ou seja, ninguém possui direito a votar. Também não. Inclusive no comunismo e no socialismo as pessoas votam, né? Às vezes não tem tanto valor, mas votam. Letra E, que é a resposta correta, visa ao lucro.
e a propriedade é privada, pertence a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Essa é a resposta correta aí. Vamos sempre se atentar e prestar atenção nesses pequenos detalhes, galera, porque são esses detalhes aí que fazem a diferença, são esses detalhes que fazem aquela pegadinha e fazem você errar aí lá na prova, ok? Como eu sempre falo também, prova é feito para vocês errarem, a gente não faz prova para você acertar. Então, prova é um teste, né? O teste ele é difícil, ele tem um certo grau de dificuldade, mas nada que seja impossível, vocês sabem que comigo estudando, com certeza vai passar. Próxima questão, questão 9, né? Tirar a cara da frente, botar ela aqui, ó, porque não atrapalha ninguém. Se considerarmos aí o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente, olha lá, falei na aula do capitalismo isso, hein? Respectivamente, ou seja, seguiu-se uma ordem industrial, financeiro, comercial e informacional? Não, industrial não, porque a indústria não veio primeiro, a indústria veio lá no meio. Comercial, que é a letra B, resposta correta. Industrial, né, primeiro o comércio, entre o comércio ultramarino, nas grandes navegações, a indústria, com a Revolução Industrial. O financeiro foi a revolução dos bancos, né, onde o sistema bancário começa a emprestar dinheiro e também se associar às grandes indústrias da época. E informacional, que é o nosso meio mais moderno, o meio da informação. Tá ok? Liberal é um sistema, industrial, comercial, informacional, letra C está errado. Financeiro imperialista também é outro sistema de governo. Então não tem nada a ver com a questão. Resposta correta, letra B. Se atente no gabarito, preste atenção, entendeu? Olha as relações que a gente faz nos nossos comentários. Tá tudo nas questões, galera. É só prestar atenção que vai ser molezinha a nossa prova, tá ok? Então vamos lá, desculpa aí a entrada aqui. Então, galera, é só prestar atenção e tá tudo certo, beleza? Não vai ter mistério, não vai ter desespero, não vai ter nada, vai ter só nota 10. Então vamos para a questão número 10, né? Fizemos até uma associação, nota 10, questão 10. Agora eu vou nem precisar mexer na carinha que já ficou arrumada aí. A partir do final do século XIX, gente, século XIX, 1801 a 1900, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica. A fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. Hidratar, e tem que se hidratar, né? E a garganta seca também. Podemos nos referir a essa fase como: letra A, capitalismo mercantilista. Capitalismo mercantilista, mercantilismo, grandes navegações. Capitalismo liberal é o oposto do mercantilista, lá nas grandes navegações também. E o liberal? Quando a gente fala de liberal, a gente fala de capitalismo, né? O capitalismo liberal é no qual você pega que o Estado também não deva se intrometer na economia. Diferente um pouco do neoliberalismo, onde o Estado se intromete minimamente. No capitalismo liberal é muito radical, então eles falam que o Estado não tem que se meter na economia. Ou seja, a resposta correta aí dessa fase seria o capitalismo financeiro. Por quê? Lembra que eu falei na questão anterior? O banco ele começa a se associar às indústrias. A indústria precisa de dinheiro para comprar matéria-prima ou adquirir novos recursos ou novas máquinas e pega esse dinheiro emprestado com os bancos, das quais muitas não conseguem pagar, se endividam e os bancos pegam essas indústrias para eles. E eles passam a administrar essas indústrias, tá ok? Vamos aí para outra questão, questão 11, tá muito fácil isso, né? Então, questão 11. Aí, vou ter que mexer só um pouquinho na carinha. Aqui eu já ajeito ela. Pronto. Não atrapalho nada. Questão 11. O que ocorreu aí na União Soviética em decorrência das mudanças sociopolíticas instauradas pela Revolução Russa de 1917? Falei na aula de socialismo, cheguei a falar um pouco sobre a Revolução Russa, né? Que ela tinha sido o marco aí da questão social.
a resposta correta é a letra A. Como tem a ver com socialismo, tem a ver com a estatização dos principais meios de produção. Ou seja, o czar russo lá, ele gastava muito dinheiro, vendia algumas empresas, e quando houve aí a Revolução Russa, o governo, né, ele toma para si essas empresas e vai criar aí o regime social nesse país, começando aí pelas estatizações dos principais meios de produção. Legalização de um sistema pluripartidarista é errado, porque passa a ter só um partido depois. Criação de latifúndios também não. Não se vendeu terras para grandes fazendeiros, para se criar grandes latifúndios. Igualdade salarial para todos os cidadãos, não houve uma igualdade salarial, mas não para todos os cidadãos, mas para uma determinada classe. Eliminação das diferenças culturais e religiosas dos diversos grupos étnicos, também não. Continuou aí cada um tendo a sua crença aí, tá ok? Número 12. Vamos para o número 12 agora. Questão 11, letra A. 12. Pensei que tinha dado uma pausa aqui, desculpa. 12. Deixa eu só acertar aqui, para não atrapalhar a leitura. Nunca certas previsões do marxismo pareceram mais verdadeiras do que hoje. O que não deixa de ser bastante irônico se considerarmos que isso se dá num momento em que o marxismo está desacreditado como filosofia social. O que permite o autor sustentar, respectivamente, a tese do descrédito da validade do marxismo. Fundamenta-se em quê? Como é que eu posso fundamentar para desacreditar no marxismo? Então, segundo as questões ali, a letra A é a correta. Por quê? No fracasso das experiências socialistas em nosso século e do aumento extraordinário da riqueza quanto da pobreza no mundo. Veja bem, gente, no socialismo você tem pobreza. Eu não vou dizer para vocês que em Cuba não tem pobreza, claro que tem, mas a miséria não. Diferente da onde a gente tem o capitalismo. No capitalismo você tem um grupo de miseráveis muito grande. É igual a pessoa falar que no Brasil não tem pobreza. Tem pobreza. No Brasil também tem miséria. Como em outros países capitalistas. Porque você tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas você tem pessoas que vivem no salário mínimo. Obviamente, lembrando ali, o salário mínimo não é uma ideia neoliberal não, tá, gente? A ideia neoliberalista não tem salário mínimo, não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem fundos de garantia, ou seja, não tem direitos trabalhistas nenhum quando se fala de neoliberalismo, tá? Então, mas o Brasil não é neoliberal, professor? O Brasil é mais ou menos, né? Uns querem que ele seja neoliberal, mas ele ainda não é 100% neoliberal. Ele é capitalista, mas tem resquícios sociais no meio, que é o uniforme das escolas, algumas coisas de referência a hospitais públicos e tudo mais, Então isso aí são coisas que vamos discutir ao longo do tempo, mas só para a gente entender que isso não tem muito a ver com o neoliberalismo, tá ok? Letra B, no êxito aí do capitalismo em eliminar crises financeiras, gente, crises financeiras periódicas no fracasso de fazer diminuir a população mundial, tá errado, tá? O fracasso quis diminuir a população mundial, se não pode diminuir, vai fazer o quê? Vai explodir a China, a Índia, que concentra aí quase a metade da população do mundo? Na capacidade aí do capitalismo de controlar a pobreza, o capitalismo não controla a pobreza, só aumenta a pobreza. Desculpe-me para os apoiadores totais do capitalismo, eu sou capitalista, muitos são, mas o capitalismo só aumenta a pobreza, só aumenta as diferenças sociais. Deixa eu só acertar aqui para não atrapalhar a leitura novamente, que não devem ter visto ali. Letra C. A capacidade do capitalismo de controlar a pobreza na dificuldade de desenvolver tecnologias que resolvem problemas ambientais. Essa eu acabei de falar, também está errado. Letra D. Desaparecimento da luta de classes. Aí, negativo. A luta de classes está lá, né, cara? É o pobre, o rico, o chefe, o trabalhador, o empregado, o patrão. É isso aí que tem, né? O cara que tem mais dinheiro do que o outro, e assim vai. No êxito do capitalismo, em globalizar a economia, até aí está certo, e na incapacidade do welfare state, estado de bem-estar social, para humanizar o capitalismo.
O welfare state não tem nada a ver com humanizar o capitalismo, e sim com medidas que foram usadas na quebra da Bolsa de Nova York de 1929 para salvar a população norte-americana, aonde o Estado, que era liberal, ele entra aí com o quê? Com ajuda humanitária, ele entra com ajuda, ele cria um salário mínimo, ele vai criar hospital público, escola pública, né? Todo aquilo ali, aquela máquina pública trabalhando para levantar a economia do país. A máquina pública oferece para as pessoas, né, alguns benefícios, enquanto a partir dessas pessoas ganham dinheiro com o seu trabalho e fazem o dinheiro circular dentro do país de origem. É uma das coisas que eles fizeram, principalmente foram cortar gastos, né? Compravam café à beça do Brasil, pararam de comprar o café brasileiro, substituíram o feijão por milho, entre outras coisas. Então, ou seja, vamos gastar o dinheiro dentro do nosso país, fazer a economia circular aqui dentro. Olha aí, brasileiros, temos uma dica de como podemos salvar a economia do país. Não é por milagre, e sim começando dentro da própria casa. Vamos dar valores aos nossos produtos. Temos muitos produtos nacionais bons e de qualidade. Ok? Agora vamos aí, questão correta, letra A, como está no gabarito, da número 12. Vamos para a questão de número 13. Próxima questão. Em 1917, ocorreu na Rússia uma revolução que propunha uma nova ordem econômica e social, o chamado socialismo, para substituir o capitalismo. A respeito aí das mudanças econômicas propostas pelos revolucionários, assinale a alternativa incorreta. Então, olha lá, gente, como eu falei novamente, Revolução Russa, socialismo chegando aí, o socialismo aparecendo. Né? Então, vamos lá, alternativa incorreta. Veja bem, se é incorreta porque temos A, B, C, D e E, temos 4 questões corretas e uma errada. Então, letra A, realizou-se uma reforma agrária em que as terras dos nobres e da burguesia foram distribuídas entre os camponeses. Correto. Né? O czar, o rei, tinha muitas terras. Quando a Revolução Russa, os revolucionários tomam o poder, eles distribuem entre os camponeses para fazer a economia circular dentro do país dele e todos terem uma condição melhor de vida. Promoveu aí uma estatização dos bancos, fábricas e empresas estrangeiras. Também é verdade. Fizeram isso. Tudo que estava na mão das pessoas de fora do privado, eles tomaram e vamos lá botar nas nossas mãos, né? Então, letra C. A partir de 1928 foram criados os chamados planos quinquenais e fixaram metas e meios para atingir determinados graus de crescimento econômico nas diversas áreas. Também correto. Fizeram planos para controlar o crescimento, para saber se a economia estava crescendo, se estava girando, funcionando e vice-versa. É que funcionou durante um bom tempo, né? Para você ver, o socialismo na Rússia durou aí de 1917, 18 mais ou menos, até no 1989, quando cai o muro de Berlim, e você tem o fim do socialismo no mundo, teoricamente, né, na Rússia. Cuba continua ainda um tempo. Letra D. Durante o governo de Stalin, 1924 a 53, realizou-se a coletivização das terras com a criação de cooperativas e fazendas coletivas. Correto também. Né? Pegou-se lá, como era a ideia que seria do Estado, pega-se isso, divide com as pessoas e dá a oportunidade de todos trabalharem e ganhar dinheiro. Letra E, que é a questão do gabarito aí que está errada, tá? Durante os primeiros anos da Revolução de 1918 a 21, a produção industrial e agrícola cresceu de forma exponencial, o que favoreceu a melhoria da qualidade de vida da população mais pobre do país. Negativo, né? Você estava aí num período que a guerra estava pós-guerra, você tinha uma recuperação econômica. Né? Você estava em pleno auge aí da Primeira Guerra Mundial ainda. A Rússia, os soldados saem da Primeira Guerra Mundial para resolver o problema da revolução que estava ocorrendo lá dentro. E nesse pós-revolução, os revolucionários tiveram um bom trabalho ainda para reestruturar aí o país deles, entendeu? Para botar tudo em ordem. Ok, galera? Resposta correta, letra E, gabarito aí. Vamos para a questão de número 14. A questão de número 14, vou deixar a carinha aqui, e 14. Opa, nem precisei mexer. Quais das características abaixo podem ser atribuídas ao socialismo?
assertiva aí, a economia de mercado, propriedade privada e ditadura do proletariado. Assertiva 2, economia planificada, propriedade coletiva e ditadura do proletariado. Assertiva 3, economia planificada, propriedade coletiva e forte presença da iniciativa privada. E assertiva 4, economias de mercado, propriedade coletiva e forte presença da iniciativa estatal. Estão corretas apenas A, B, C e D. Vamos lá. Olha só, galera. O gabarito já está aí, né? Apenas a letra A, assertiva 2. Apenas a assertiva 2. Então, por quê? Porque, veja bem, economia de mercado é capitalista. Propriedade privada, capitalismo. Ditadura do proletariado seria os trabalhadores no poder. Não tem nada a ver, né? Isso não é relativo, capitalismo e socialismo. Quer saber aí quais são atributos totais ao socialismo? Economia planificada quer dizer que a economia é na mão do Estado, controlada pelo Estado. Propriedade coletiva e ditadura do proletariado. Por que isso é correto? Porque, olha só, economia na mão do Estado, propriedade coletiva, ou seja, o indivíduo, como a gente viu na questão anterior, está dividindo os trabalhadores, e ditadura do proletariado, que seriam os trabalhadores com total poder aí nos meios de produção e tudo mais, tá ok? Questão 14, galera, tá muito fácil, de olho aí no gabarito, hein? Questão 14, opa, voltei aqui sem querer. Questão 14, aí nem precisei mexer de novo, olha. Dentre os principais teóricos do socialismo científico, podemos destacar, lá no texto, eu boto para vocês esses dois caras aí, Karl Marx e Friedrich Engels, né, que foram aí os fundadores dessa ideia mesmo. Hein? Thomas Moros e Charles Darwin. Thomas Moros não, Charles Darwin também não. Darwin é darwinianismo, que era aí a questão da biologia. Karl Marx e Stalin. Stalin não se conheceram aí não, tá? Joseph Stalin e Friedrich Engels também não. Stalin e Gorbachev também não. São épocas diferentes, pessoas em momentos diferentes. Resposta à letra C, Karl Marx e Friedrich Engels. Galera, olha só. Como eu já falei, qualquer dúvida, estamos aí para resolver. Não tenha medo, pergunte, questione, o momento é agora. Se deu dúvida, professor, deixa lá a mensagem lá, professor, não estou entendendo, professor. Dá para dar uma explicação de novo? Me explica a questão tal, me explica não, dá para explicar de novo, novamente. Vê o vídeo mais 2 vezes que com certeza vai tirar dúvida. Mas se ainda ficar, estamos aí para resolver. Tá bom, galera? Olha só, um grande abraço para vocês, tá ok? Um grande abraço. Boa prova para vocês, tá ok? Um abraço aí forte do professor Rogério e até a próxima aula aí, que provavelmente agora devemos entrar aí desculpe-me que deu branco agora, ai Jesus, com sociologia, né? Sociologia, filosofia, a gente, próxima aula aí. Grande abraço, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né?